Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar para você a partir de agora. Tem o Instagram, tem o Facebook, se você preferir ainda o nosso canal no YouTube e as retransmissões 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Desde já, o nosso convite aqui pela próxima hora, a gente quer você com a gente. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas mídias, em todas as suas plataformas sociais. Interaja também, é bem bacana a sua participação pelo nosso WhatsApp, 973350038, 973350038, para você fazer perguntas, interagir com os nossos convidados. Eu sou Mauro Frisman e hoje é quarta-feira, o nosso espaço aqui, tradição, você conhece, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então vamos colocar em campo aqui o nosso time, aqueles que vão tratar dos nossos temas aqui propostos hoje. A gente traz o Dr. Maurício José Bruschini Rodrigues Neto, médico urologista, chefe de equipe do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Dr. Maurício, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem? Como vai, Mauro? Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para esclarecer os assuntos de saúde para nossos ouvintes. Obrigado pela presença sempre com a gente aqui, doutor Maurício. Também na nossa bancada da saúde de hoje, doutora Aônio Genícolo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante. Doutora Aônio, como está? Tudo bem, que bom estar com vocês novamente, Mauro. Muito bom. Acrescenta muito para nós o conhecimento que a gente adquire nesse programa maravilhoso. E acrescenta certamente para a nossa audiência, que gosta sempre de ver os nossos especialistas, de ver e ouvir, né, os nossos especialistas tratando aqui dos assuntos importantes. Dr. Kleber Duarte também, na nossa bancada de hoje, médico neurocirurgião. Ele é coordenador do Serviço de Neurocirurgia para a Saúde Suplementar e Neurocirurgia em Dor do Hospital das Clínicas de São Paulo. Como está, Dr. Kleber? Bem-vindo aqui. Bem-vindo. Obrigado por aqui estar novamente. Bom falar com vocês. Obrigado pela presença sempre com a gente também. Chegando aqui exatamente neste momento, já está na nossa conexão a doutora Alessandra Oldani, cirurgiã dentista. Ela é palestrante, especialista em cirurgia oral, ortopedia dos maxilares, harmonização orofacial e implantodontia. Doutora Alessandra, bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Gente, vamos ao nosso primeiro assunto, então. Quarta-feira, como eu sempre digo aqui, as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos tratar primeiro a respeito do presidente Lula. Ele continua internado no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, após a cirurgia de emergência que ele se submeteu ontem para tratar um sangramento no crânio. Segundo o último boletim médico, a saúde do presidente Lula está estável, mas ele só terá alta no início da próxima semana. A hemorragia foi decorrente da queda que Lula sofreu no banheiro da residência oficial da Presidência da República, né, em outubro, exatamente há 2 meses. Eu começo com o Dr. Kleber Duarte a respeito desse tema. Dr. Kleber, qual é o alerta nesse momento, diante dessa situação enfrentada pelo presidente Lula, para a nossa sociedade que está envelhecendo, a quantidade de pessoas já na terceira idade aumentando, enfim, e os cuidados precisam ser observados, não é? Bem, existe um alerta bem expressivo, assim, é uma condição que leva a uma certa confusão. Com frequência, as pessoas associam a uma deteriorização do quadro mental ou algum AVC. Mas é porque existe uma distância entre a causa e o efeito, uma distância de tempo. Repara que ele caiu em outubro e esse hematoma não é que ele tenha sido diagnosticado, ele se tornou importante agora, 2 meses depois. Essa é a regra. O que acontece é que, às vezes, o traumatismo pode gerar um pequeno sangramento, pequeno processo inflamatório nas membranas que envolvem o cérebro, e esse sangramento vai se fazendo de uma maneira fluida, contínua, progressiva. Não obrigatoriamente é um ressangramento ou continua sangrando. Mas esse tipo de hematoma, que se chama hematoma subdural crônico,
ele realmente acontece semanas depois do traumatismo. E muitas vezes as pessoas nem conseguem associar o evento, só quando especificamente perguntada. Mas vem cá, mas não teve uma queda, não teve algo, uma batida de cabeça? Eh, Algo simples, banal até. Não precisa ser como o dele, por exemplo, em que acabou cortando, tendo que dar alguns pontinhos na pele, na região que bateu. Às vezes não precisa isso, basta ter um traumatismo. É mais comum no idoso, sim, e muito comum. E é uma causa tratável, essencialmente curável na maior parte das pessoas, tem um certo risco de ressangramento, de recolecionar, de ter que reoperar. Parece que as medidas foram tomadas visando atenuar esse risco. Mas existe essa distância entre a causa, o traumatismo, que pode ser banal, e os sintomas neurológicos que surgem por causa de uma compressão do cérebro, que pode acontecer a partir de 6 semanas depois do traumatismo. Para tudo pode acontecer a partir de um acidente, que foi o que aconteceu com o presidente Lula. Ele caiu no banheiro da residência oficial, mas não necessariamente, né? Um acidente. Pode até acontecer esse tipo de coisa em razão de algum problema neurológico, não? Não só problema neurológico, como, por exemplo, é muito comum pessoas de idade, por questão de doenças do Hum. coração ou doenças das artérias, usarem remédios que reduzam a velocidade de coagulação ou que reduzam a facilitação de formação de algum coágulo. São os chamados anticoagulantes. Às vezes essas pessoas são mais suscetíveis a isso, mas pessoas na idade dele, vítimas de traumatismo banal, podem realmente ser suspeitos. E aí tem um detalhe: a maior parte dos acidentes, mais de 75%, acontece em casa. Acontece em casa. Em ambientes mais ou menos controlados, mais ou menos conhecidos. Porque as pessoas se descuidam um pouco mais, né? Fazem um pouco mais a rotina do seu dia a dia e não percebem que muitas vezes estão se colocando em risco. Mas é interessante Qual como é se o, confunde com AVC. sim, qual é o tempo do socorro ideal, doutor Kleber, quando acontece uma queda? Porque muita gente acaba deixando para lá, não, deixa para lá, vamos ver o que acontece, né? E nesse vamos ver o que acontece é que as coisas pioram, né? Assim, ele não é tão comum. Existe uma porcentagem de pessoas que sofrem traumatismo, até 5%, que podem desenvolver isso. Essa porcentagem é maior, até 20%, nas pessoas que usam medicamentos que afetam a coagulação do sangue. Mas o que acontece é, sofre o traumatismo se tiver queixas de dor de cabeça, se tiver queixas de alteração da fluidez verbal, de alterações de sonolência excessiva ou fora de horário, alterações da força ou da coordenação em um dos lados do corpo, isso é sinal de alerta. Em torno de 6 semanas é que geralmente acontece. O que a gente sempre orienta é teve algum sintoma, alguma queixa, alguma mudança comportamental, ou alguma mudança das suas funções neurológicas, procurar um atendimento médico. E isso pode acontecer Doutor até 3 Maurício, meses depois. sim, Acho que um doutor Maurício, como é comentário que... que eu ia fazer um como é- comentário já aproveitando, né? Que os pacientes idosos, por causa da homem a próstata, mulher por bexiga hiperativa, acordam mais à noite para fazer xixi. Isso é um risco de queda, porque levantam à noite, às vezes estão meio sonados ou está escuro, tropeça, não acende a luz. Então, essa é uma causa importante de queda em idoso, que pode levar a trauma craniano, fratura de fêmur e outras causas. Isso é uma coisa comum. A partir dos 70 anos, acordar uma vez à noite para urinar é muito comum, e acima dos 80, acordar 2 vezes por noite é comum. Então tem que tomar muito cuidado, acender a luz ou ter um cuidador para ajudar a ir ao banheiro para evitar esse tipo de acidente. Era esse ponto que eu queria abordar com você, doutor Maurício, é justamente essas situações noturnas, né, de acordar com a necessidade de ir ao banheiro, que pode realmente levar à queda. Como é que isso passa aí pelo seu consultório, as orientações em relação a tudo isso, uma vez que você lida com o público mais velho, mais idoso, aqueles que vão procurar tratamento urológico, né, e tem aí a necessidade desse tipo de orientação. Em relação às mulheres, é mais comum a bexiga hiperativa, né? E às vezes uma coisa que acontece com o idoso é poliúria noturna, né? Produz mais xixi à noite do que durante o dia.
e acaba tendo que levantar. A gente sempre recomenda para levantar com cuidado, eventualmente até alguns que tenham muita dificuldade de mobilidade, usar uma fralda noturna para não ter o risco de levantar. E os homens prostáticos, a gente trata a próstata, tenta dar remédio para evitar. Em alguns casos, até orienta o paciente, se tiver dificuldade de locomoção, deixar um papagaio ou alguma coisa do lado da cama para não ter que ir até o banheiro. Tem alguns que levantam 4, 5 vezes por noite, né? Ou seja, é um risco grande de queda nesse trajeto. Doutor Aônio, considerando a situação ocorrida com o presidente Lula, qual é a orientação a partir do seu trabalho, né? Como é que isso passa pelo seu consultório? Essa parte a gente não tem muito assim relacionado a essa parte. Agora, o problema que acontece às vezes de queda, assim, é o problema é a pessoa bater a boca, quebrar os dentes, quebrar a ossatura do maxilar. Às vezes o paciente bate, conforme a batida, se é uma batida frontal dos dentes superiores, já aconteceu o caso, o paciente quebrar a tábua óssea maxilar aqui dos dentes anteriores, e, e é complicado mesmo, essa parte do levantar muito à noite, né? Ou de quedas, né? Toda queda tem um risco, e esse traz consequências graves para a pessoa, né? Doutora Alessandra, a sua análise é a partir do acidente sofrido pelo presidente Lula, que levou a toda essa situação, cirurgias de emergência que ele submeteu ontem, né, para resolver esse problema do sangramento do crânio. Sim, quando a gente fala de hematoma, muito sério, né? Então, esses acidentes domésticos que acontecem muito frequente, né, com os idosos, pode acontecer com qualquer um, principalmente as pessoas que, como o doutor disse, são mais ativos, porque tem idosos que eles estão bem, a saúde geral está bem, então ele fala, eu posso fazer tudo, posso lavar um quintal, posso fazer, então que os cuidadores, que a família coloque um pé no freio, cuide, porque às vezes bater a boca, uma coisa simples, dá uma hemorragia, um sangramento gengival, o sangramento gengival é muito intenso, pode causar até uma asfixia pelo sangue, não conseguindo drenar aquele sangue, ou a família não sabe. Então, até os sangramentos bucais, com toda a infecção que tem na boca, e junto com esse sangramento, pode ir para a corrente sanguínea também, bactérias. Então, é tudo muito complicado no idoso, porque tudo aflora, né? Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, nossas redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida a partir das 5 da tarde e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Hoje, quarta-feira, os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Vamos falar agora sobre o acidente vascular cerebral, que é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, afetando milhões de pessoas. Vejam só, no Brasil, são registrados cerca de 400 mil novos casos de AVC por ano, com aproximadamente 100 mil mortes. E a estimativa é de que 1 em cada 4 adultos terá um AVC ao longo da vida. O AVC acontece quando o sangue que vai para o cérebro é interrompido ou reduzido, privando as células de oxigênio, ou quando um vaso sanguíneo se rompe, causando uma hemorragia. São dois tipos, então, não é, doutor Kleber? Que é o isquêmico, quando há essa interrupção e aí a privação do oxigênio, e quando é o hemorrágico, que é o rompimento do vaso sanguíneo e que popularmente muita gente chama de derrame, não? É, assim, o AVC, uma grande parte deles, esses 70%, que são considerados AVCs isquêmicos, a grande comparação com a doença do coração isso é um infarto do cérebro. Assim como acontece um infarto no coração, em que a coronária obstrui, a artéria que nutre o coração obstrui, e aquela área do coração fica sem irrigação sanguínea, a mesma coisa acontece no cérebro. E o AVC, ele tem seus fatores de riscos que vão aumentando com o passar do tempo, tanto associado ao próprio processo de envelhecimento, como associados a doenças que vêm junto
com o avançar da idade, como, por exemplo, diabetes, doenças das artérias, doenças relacionadas ao metabolismo da gordura, daí as plaquinhas, as famosas plaquinhas de aterosclerose. E não só o isquêmico está relacionado a isso, como também o risco de sangramento. Gosto de uma comparação, isso com uma mangueira de jardim. Uma mangueira de jardim nova, ela é elástica, ela é flexível. Se ela fica exposta ao sol por muito tempo, ela se torna rígida. Mas a mangueira elástica tolera melhor a pressão da água dentro dela. A mangueira rígida não. Então, com o passar do tempo, com essas doenças que se associam, o risco de ou uma artéria se obstruir, fechar por formação de um coágulo dentro dela, ou então dela romper pela perda da elasticidade ou por um defeito da artéria são comuns. Bom, a prevenção passa naturalmente, não é, doutor Kleber, por estilo de vida, não é? Boa alimentação, atividade física. A recomendação é sempre essa, não tem para onde fugir. É assim que funciona. E aqueles que têm histórico familiar, enfim, precisam sempre consultar o especialista, ver a necessidade de algum medicamento ao longo da vida, né? Contínuo, também como forma de prevenção, certo? Certo? Inclusive, alguns medicamentos preventivos são grandes responsáveis pelo aumento imenso da perspectiva de vida que houve nos últimos 30 anos. E esse aumento da perspectiva de vida envolve medicamentos que reduzem o quadro inflamatório corporal, daí no cérebro. Tem que lembrar o seguinte, o cérebro é ávido por sangue. Quase 20% do volume de sangue que sai do coração vai para o cérebro. E o cérebro tem, no máximo, 2,5% da massa corporal. Então, tem um fluxo sanguíneo muito grande, para uma massa, um tamanho relativamente menor. Então, as artérias do cérebro são muito suscetíveis às doenças que a pessoa pode acumular e os riscos que a pessoa pode acumular ao longo da vida. Todas as medidas preventivas são exatamente o que você falou. Seguir as orientações, manter-se ativo, tanto físico quanto intelectual, quanto socialmente, manter doenças como pressão alta, como diabetes, como alterações do colesterol controladas, e fazer sempre consultas com regularidade para não ser digamos assim, colhido de surpresa. É óbvio que o risco de AVC vai crescendo com o passar do tempo e, às vezes, com o passar da necessidade de alguma intervenção. Mas, assim, de modo geral, reduz bastante o risco da doença se tomar esses cuidados. É uma doença que tomar cuidado é o principal fator hoje de prevenção. Eu destaquei aqui 400 mil novos casos de AVC por ano no Brasil, com aproximadamente 100 mil mortes. Os 300 mil sobreviventes estão com sequelas? Alguma sequela, de modo geral, sempre fica. Pequenos AVCs, às vezes, dependendo da localização, pode a sequela ser atenuada ou praticamente desaparecer. Isso acontece com pelo menos 30%, até 40%, dependendo da faixa etária. Mas tem que lembrar que desses 300 mil, pelo menos 30 mil vão ficar com sequelas graves, que vão demandar cuidados e às vezes, um tratamento de suporte contínuo. Bom, de novo, doutor Kleber, o tempo de socorro, né? Ao primeiro sinal, a primeira desconfiança de que um AVC está acontecendo, qual é a urgência disso? Porque isso é a diferença entre a vida e a morte, isso é a diferença entre a normalidade e a sequela. Isso. Assim, nos grandes centros no Brasil já existem hospitais, unidades de atendimento especializadas no atendimento do AVC. Existe um detalhe, começou a perceber que algo está diferente, começou a perceber alteração de formigar, assimetria na face, perda de força de um lado, perda de visão de uns lados, procure atendimento, procure atendimento. É preferível ir procurar um atendimento e não ser nada grave do que deixar passar esse tempo em que poderia ser tratado. Porque se for, por exemplo, um AVC isquêmico, esse coágulo pode ser dissolvido
tanto com medicações que podem ser aplicadas num pronto-socorro, quanto, inclusive, por cateterismo, em que o médico pode ir lá intervir e desfazer o coágulo, tanto mecanicamente quanto colocando um stent, como se coloca no coração. Sim. Agora, isso não é exclusivo dos mais velhos, né? Os mais novos também, conforme histórico familiar, conforme até o uso de medicamentos também, que podem provocar coágulos, isso viajar até o cérebro e levar a um AVC, né? Existe um AVC provocado pelo aneurisma cerebral. Que o aneurisma cerebral, a maior parte das vezes, 99%, ele se manifesta quando sangra. O que acontece é que o aneurisma cerebral, ele é uma causa muito mais comum em pessoas mais jovens do que depois dos 80 anos de idade. Então, a causa de alterações súbitas, como dor de cabeça repentina, seguida ou não de perda de consciência, de náusea, vômito, uma persistência de uma dor de cabeça, uma dor na nuca, sensações de déficit neurológico, também procure, porque essa é uma causa muito comum em pessoas jovens, inclusive abaixo dos 20 anos. Muito bem, vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala às quartas-feiras por aqui, sempre com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Mudando de área agora. Olha, pessoal, a extração de dente é um dos procedimentos odontológicos mais antigos, né, que existem, porém, na odontologia moderna é muito difícil que dentes sejam removidos, né? É uma situação muito bem estudada, né? A gente tem muita tecnologia para evitar essa situação. Só que as pessoas com mais de 60 anos de idade não tiveram acesso, né, gente, aos métodos atuais de tratamento, que são capazes de prevenir doenças bucais, preservar a saúde dos dentes. O Brasil é referência na área odontológica, é considerado um dos melhores países do mundo aí para se realizar tratamentos com essas técnicas avançadas, né? Sobre essa questão da extração de dente, doutora Alessandra, de fato, hoje tem muita opção para, em último caso, isso acontecer, né? Exatamente. Hoje em dia, na tecnologia, em tudo, né, a odontologia cresceu muito. Então, eu penso sempre assim: tudo vem lá da base. Se você cuidou quando criança, teve uma escovação correta, uma higienização, uma orientação, procurou o dentista regularmente, não vai ter problema dentário. O problema dentário, ele vem por causa de má escovação, algum medicamento. Então, tem pessoas que têm, sei lá, 60 anos e têm os dentes saudáveis, não vai precisar nunca de uma extração. Então, essa prevenção é muito importante. Hoje, nós temos os implantes, que são a tecnologia muito avançada de alta performance, as próteses sobre implante, que nós chamamos de protocolo, então aquelas dentaduras, né, que são aquelas próteses que coloca e tira, hoje elas são fixas na boca. Então, a estética fica melhor, a mastigação fica melhor, a qualidade de vida do paciente fica melhor. Os tratamentos de canal, que são aqueles, a endodontia, né, que a gente fala, que tira a dor, hoje são feitos com aparelhos, com ultrassom, com microscópio. Então, a tecnologia para a parte de dor também, pacientes que têm dor, se resolve em 1 hora. Você consegue abrir e fechar um canal, uma endodontia em 1 hora. Então, as próteses hoje, os implantes, eles vieram para reabilitar, para que todos possam mastigar, comer bem. Então, a gente tem tudo isso, sim. E como você disse, nós somos os primeiros, né, a nível de odontologia, mas também nós somos 90% em relação a outros países, dos banguelas, dos desdentados. Então, ainda falta um pouquinho chegar isso daí para a população, essa ajuda, né, essa parte chegar para todos. É impressionante essa diferença, né? A gente tem toda essa referência, né, mundial, né, naquilo que a gente pode fazer em termos de tratamento odontológico, ao mesmo tempo a gente tem uma população sem acesso e sofrendo bastante com essas questões, né? Agora, eu falei aqui a respeito da terceira idade, né, as pessoas que não tiveram acesso aos métodos atuais, a escola odontológica era outra, a tecnologia era outra, enfim. Quais são os cuidados que essas pessoas devem ter no dia a dia, diante daqueles tratamentos que foram feitos antigamente, que não eram os mais adequados, né, e que podem trazer problemas agora, né? Isso, as pessoas têm que procurar o dentista, mesmo que ela já tenha uma prótese, tem que ver se essa prótese é bem adaptada, se a gengiva não está inflamada, se não tem sangramento, se essa prótese foi bem adaptada, porque com o tempo ela tem que ser trocada.
a gente engorda, emagrece, problemas de boca seca, dependendo da medicação, porque as pessoas com idade tomam muita medicação para pressão, para diabetes, então muda o pH da saliva, muda, né, tudo isso. Então, mesmo que você tenha uma prótese, que você acha que está bem ou não, procure um dentista. Tudo que for muito mais antigo, com certeza precisa ser renovado. Essas próteses, hoje, você pode substituir uma prótese que está caindo. Ah, vamos colar aquela por aquela cola para segurar a prótese. Hoje não, tem a prótese sobre implante. Às vezes algum dente que foi feito uma coroa, uma prótese sobre um dentinho, lá embaixo daquele dente pode ter uma cárie, pode ter uma infiltração. E as pessoas idosas, principalmente, as pessoas que são acamadas, né, que vai parar no hospital, pode ter um traumatismo. Então, primeira coisa, vai tirar a prótese, né? Vão ser tiradas as próteses. Então, voltou para o quarto, ele precisa dessa prótese para mastigar, ele precisa para se alimentar, mesmo no hospital. Então, tem que ter essa prótese adequada. A gente não sabe se essa prótese está solta, se um dentinho ele engole, pode engolir um dente, asfixia. Então, tem que fazer realmente uma reavaliação, como se fosse um check-up dentário para ver se a sua prótese está bem, se o tratamento que temos hoje é mais adequado. Então, temos muita tecnologia que pode salvar muitos dentes ainda. Assunto também para o doutor Aônio Vieira, que é especialista em prótese dental, em implante. Doutor Aônio, os pacientes da terceira idade, aqueles que estão acima de 60 anos e que não tiveram oportunidade aí dos melhores tratamentos, enfim, os bons tratamentos eram aqueles que existiam para a época, né? O que costumam trazer para o consultório de problemas e o que também é disponível, o que tem disponível para esse público, doutor Aônio? Bom, essa tecnologia que a doutora Alessandra comentou agora, que é a prótese sob implante, o tipo protocolo, devolver para o paciente um conforto para ele poder mastigar direito. Agora, eu queria levar aqui, que a gente falou sobre acidente, sobre os AVCs, né? Que grande parte dos AVCs são causados também por problema de doença periodontal, que são as bactérias que o paciente tem quando tem uma doença periodontal. Doença periodontal é que afeta a ossatura do paciente, as gengivas, e essa infecção acaba mudando, o paciente ingere essas bactérias que acabam indo para a corrente sanguínea via bucal e circulatória, e essas bactérias, elas, grande parte dos AVCs, aí está o Dr. Kleber, que pode comprovar isso, são causados por causa dessa inflamação, porque é uma inflamação na boca, ela gera aumento da taxa de glicemia, gera esse problema de, pode causar também esse AVC, porque essas bactérias na corrente sanguínea, esse pH, ele pode ajudar a formar um ateroma nesses vasos. Então, o que a doutora Alessandra comentou é importantíssimo para as pessoas procurar cuidado odontológico de 6 em 6 meses no máximo, não pode deixar passar, porque esse tempo desses 6 meses, tem pacientes que tem que ser até um tempo menor, de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, para poder ver e evitar essa infecção, essa inflamação no tecido ósseo e no tecido gengival do paciente. Doutor Kleber, o doutor Aônio se refere à endocardite bacteriana, né? Que é quando essa bactéria, que tem origem em alguma doença bucal, viaja também pelas artérias, vai parar no coração, vai parar e vai causar aí os entupimentos, né? Existe um tipo de aneurisma que acontece em pessoas jovens. Isso foi até um trabalho interessante que começou a ser feito há 16, 17 anos atrás, em que quando se operava um aneurisma, para fechar o aneurisma, se tirava um pedacinho dele e mandava material para a cultura, isso comparando com a cultura da boca, das bactérias que poderiam produzir endocardite. A mesma bactéria que pode causar endocardite pode desencadear esse processo inflamatório que faz os aneurismos crescerem. E outra coisa, a mucosa, ela é o tecido de relação do corpo com o ambiente. A pele serve para isolar. E se você tem um processo inflamatório e um crescimento crônico de uma bactéria ruim que produza isso, você aumenta realmente o processo inflamatório em todo o organismo. E essa resposta, ela é ruim.
Pode causar Sim. aneurisma e sangramento. Doutor Maurício, como é que esse tema passa pela sua área? A parte da saúde bucal é fundamental, porque o idoso, né, que a gente atende bastante idoso, é importante na questão quando interna a mastigação, se vai conseguir fazer a dieta no pós-operatório, isso é uma coisa importante. Em relação ao que foi comentado, né, a saúde bucal, as bactérias circulando pode causar doença no coração, até eventualmente em outros órgãos, uma infecção urinária em algum outro lugar pode ser causada por bactérias bucais, né? Infecção nos seios da face e outros lugares. Então, a parte bucal é uma parte fundamental na saúde do paciente idoso. Exames pré-operatórios, né, passam necessariamente também por uma análise da situação da saúde bucal, né, doutor Maurício? Às vezes a gente não olha muito isso, mas seria importante fazer. A gente fica preocupado com o coração, né, com o pulmão, com outros exames de sangue gerais, mas a parte da saúde bucal é importante. Outra coisa importante, o paciente vai ser operado, né? Vai ser entubado, tem que ver a prótese como tá, tem que ser retirada, então isso é uma coisa importante na hora da cirurgia também. Vamos seguir com mais um tema aqui, edição de quarta-feira do programa Gente que Fala, tratando das questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Doutor Maurício, eu vou seguir com você aqui para a gente falar o seguinte: estima-se que 40% dos homens entre 60 e 70 anos de idade terão sintomas urinários por causa do aumento da próstata. Esse crescimento dificulta a passagem da urina pela uretra e, consequentemente, também dificulta o esvaziamento da bexiga. Os sinais mais comuns disso tudo são jato urinário fraco, interrompido ou dividido, sensação de que a bexiga não se esvazia totalmente, a necessidade de ir muitas vezes ao banheiro durante o dia ou à noite e o gotejamento depois de urinar. É bastante elevado esse percentual, né? Quase metade, né, do público entre 60 e 70 anos vai ter esse problema, doutor Maurício. Na verdade, a próstata começa a crescer em todos os homens a partir dos 45, 50 anos, e ela vai crescendo gradualmente a partir do envelhecimento. Esse número de 40% talvez seja um pouquinho a mais, mas entre 25% e 30%, com certeza, dos homens vão ter sintomas. E quanto mais velho, mais tempo a próstata teve para crescer, maior a chance dele ter sintomas. E outra coisa que se soma a partir de uma certa idade, além do crescimento da próstata, é o envelhecimento da bexiga, e a bexiga se torna uma bexiga menos elástica, com uma menor capacidade, uma frequência urinária aumentada. Lógico que o crescimento da próstata faz com que isso ocorra mais rápido, mas o idoso na faixa dos 80 anos vai ter um certo grau de bexiga hiperativa, que a gente chama, uma frequência aumentada, aquela urgência, né, da vontade, tem que correr para o banheiro. Então, a gente, além de ver a parte da próstata que cresceu e tratar o jato fraco, frequência urinária aumentada, às vezes não esvazia bem a bexiga, facilita a infecção, formação de cálculos. Em alguns casos, pode até, se o resíduo da bexiga for muito alto, levar à insuficiência renal. Então, o exame da próstata nos pacientes a partir dos 50 anos é fundamental, né? Não só em relação ao câncer, né? Porque o câncer é uma coisa importante, já tivemos o Novembro Azul aí, mas em relação ao funcionamento do corpo como um todo. E o urologista tem que aproveitar a oportunidade, né? Porque às vezes o único médico que o paciente masculino vai é o urologista. Então a gente tem que aproveitar e, além de examinar a próstata, pedir um exame geral, né? Colesterol, glicemia, coração, porque às vezes essas outras coisas também podem afetar a saúde e desencadear problema. Por exemplo, um diabético descompensado pode urinar muitas vezes, não é culpa da próstata, é porque ele está produzindo o excesso de açúcar no sangue faz ele ter urinar demais, entendeu? Uma sequela de AVC pode fazer o paciente ter um problema de bexiga hiperativa, né, por causa da próstata. Então, são muitas doenças relacionadas, né, síndrome metabólica, problema cardíaco, insuficiência cardíaca, o paciente fica inchado, urina mais vezes. Então, a gente tem que ver a saúde como um todo. Lógico que a próstata é uma importante causa de sintomas urinários, mas não é a única. O que é um crescimento natural da próstata de acordo com a idade? A velocidade com que isso deve acontecer naturalmente, para tentar entender a diferença entre aquilo que é natural e aquilo que é uma doença. Por exemplo, um câncer de próstata, que aí já é uma situação maligna. Sim, são duas coisas diferentes, né? O paciente que tem hiperplasia prostática, que é esse crescimento benigno da próstata, praticamente todos os homens vão ter. Mas, eventualmente,
30% vão ter sintomas, ou seja, o tamanho, apesar de ela crescer em quase todo mundo, é desproporcional. Alguns crescem mais, outros crescem menos, alguns têm próstata pequena e têm sintoma, outros têm próstata grande e têm poucos sintomas. Esse é o crescimento benigno de todos os homens. O câncer, a incidência atualmente é 1 a cada 7 homens vai ter câncer de próstata. E normalmente ele cresce na parte periférica da próstata. Ele não dá muito sintoma. Quando o câncer de próstata vai dar sintoma, é porque ele já cresceu muito, apertou esse crescimento benigno e fez com que o paciente começasse a urinar mal. Mas isso é já numa fase avançada do câncer. Por isso que é importante, a partir dos 50 anos, fazer o PSA, o toque retal, em todos os homens. Porque se a gente for esperar o câncer dar sintoma, isso é numa fase muito avançada e a gente perde a chance de cura. Então, o importante do homem é fazer exame não só pelo câncer, lógico que é muito importante, mas também ver o crescimento benigno e os sintomas que ele tem, que esses sintomas podem trazer consequências, como a insuficiência renal e outros problemas, além da qualidade de vida, né? Um paciente que vai toda hora no banheiro, não pode ir no cinema, não pode sair para comer fora, ou, sei lá, fica com medo de perder xixi, conhece todos os banheiros da cidade, né? Vai, todo lugar que ele vai, ele sabe onde é o banheiro. É. Infecções urinárias recorrentes, doutor Maurício, é sinal de que tem um problema de próstata aí, porque se não há o esvaziamento da bexiga, e aí essas infecções urinárias acontecerem mais vezes. Isso mesmo, a infecção urinária no homem, diferente da mulher, né, que tem uma uretra curta e é muito comum ter infecção urinária, no homem, quando tem infecção urinária, a gente tem que investigar. Algumas vezes ele tem uma prostatite por uma bactéria que circula no sangue, mas algumas vezes, como ele não esvazia bem a bexiga, sobra urina, essa urina é um caldo de cultura para uma bactéria. Qualquer bactéria que chega ali pode dar uma infecção. Então, homem com infecção urinária tem que ser investigado para problema prostático. Ou a próstata atrapalha a saída da urina, ele não consegue esvaziar bem, e outra coisa menos comum de acontecer é uma bexiga fraca, que não tem força para jogar a urina para fora. Isso pode ter sequela de uma isquemia, pode ser por diabetes, pode ser por doença neurológica, e também são causas de infecção urinária no homem. Como é que está essa questão do tabu, do preconceito, né, do homem ir ao urologista e procurar ajuda médica para fazer os exames preventivos, né, porque o machismo atrapalha muito isso, né, doutor Maurício? Hoje em dia a gente percebe que o machismo diminuiu muito. Lógico que um ou outro paciente se recusa a fazer o toque, mas hoje em dia isso é muito menos frequente do que já foi, né? Essas campanhas na mídia, né? Novembro Azul, o paciente acaba ficando com medo, a esposa, alguém da família, os filhos acabam levando o homem para o médico e a gente conversa aí. E o toque retal faz parte do exame físico, né? Não é nada, não vou dizer que é agradável porque não é, mas faz parte do exame físico que a gente tem que fazer. Fazendo toque o PSA todo ano, você não vai evitar o câncer, mas se você vier a ter um câncer, você pegando no começo, a chance de cura é 90, 95%, ou seja, você pode ficar curado com uma cirurgia, radioterapia, e às vezes, em alguns casos de câncer, a gente nem precisa operar, só vai acompanhando, principalmente nos pacientes mais idosos. Mas o importante é a gente fazer o diagnóstico com segurança e numa fase muito precoce da doença, que a chance de cura aumenta muito. O que é que existe à disposição, doutor Maurício, em termos de cirurgia, né, para redução da próstata, para raspagem, né, como se diz, para diminuição? Sempre existiu uma técnica, né, específica, já tem novidades, algo menos invasivo, algo que tenha melhores resultados, por exemplo? Os métodos tradicionais, né, que foram desenvolvidos, que antigamente era cirurgia aberta, né, abria a bexiga, tirava a próstata, ou aquela raspagem, a raspagem já tem quase 100 anos aí de evolução, ela evoluiu muito, as sequelas hoje são menores, é mais rápido, mas ainda deixa alguma sequela, principalmente em termos de ejaculação. O paciente, depois que faz cirurgia da próstata, não ejacula mais. Existem novos procedimentos, né, chamados de minimamente invasivos, que você faz um calor na próstata, um vapor de água, ou coloca uns ganchinhos para baixar a próstata. São procedimentos minimamente invasivos, com menos sequela, né, em relação principalmente à ejaculação, mas tem um custo mais elevado, não são cobertos pelo sistema nem público, nem privado de saúde, mas eventualmente para pacientes que seja bem indicado, é uma boa opção. É uma boa opção. Mas essa opção tem um caminho aí breve para tentar a gente
ter à disposição no sistema público, ter à disposição a cobertura nos planos de saúde? Então, como tem o sistema de saúde, ele prefere o que é o tradicional, né? O que vem depois e tem o mesmo efeito, eles não dão cobertura. Mas em alguns casos, você justificando bem um paciente que tem um problema cardíaco, um problema de coagulação, alguma doença muito específica, você pode solicitar isso. Mas acredito que no futuro, o desenvolvimento das técnicas, elas vão se barateando, né? Isso vai ficar disponível para todo mundo. Mas o Bom, a método frequência. tradicional, que é a raspagem, né, que você falou, é muito eficiente. Ele dura 20, 30 anos e as sequelas são pequenas. E é um método que em qualquer sistema público, qualquer urologista faz no seu dia a dia. E é uma coisa fácil de fazer. Bom, a frequência de visita ao urologista a partir dos 45, 50 anos de idade, qual é, seja para aqueles que não têm histórico ou para aqueles que já têm pais, avós na família com a necessidade, né, da cirurgia e que fizeram a cirurgia? Em princípio, a visita é anual, né? A gente faz exames de sangue, faz o toque anual. Eventualmente, em algum caso que a gente percebe que o PSA está crescendo um pouco mais, PSA é um exame de sangue, né? Que determina se o paciente pode ter câncer de próstata ou não, que é um antígeno prostático específico. Em alguns casos, se ele tiver se elevando um pouco mais rapidamente, em vez de um ano, a gente pede uma cada 6 meses, tal, mas isso é muito específico cada caso. Então, a orientação geral é uma vez por ano você vai no seu urologista e faz o seu check-up. Vamos seguir. Próximo tema aqui no programa Gente que Fala, quarta-feira, sempre com as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Doutora Aônio, com o avanço da idade, sempre com a idade, né? A gente, a gente vai vendo que a idade vai trazendo um monte de coisas, né? Enfim, aí ocorre também o desgaste natural dos dentes, ocorre a retração da gengiva, né? Existem diversas técnicas de reabilitação oral para ajudar a corrigir as falhas e que vão surgindo, essas falhas, né, que vão surgindo ao longo da vida. E tudo isso pode ser corrigido por procedimentos que envolvem diversas áreas odontológicas simultaneamente, não é isso, doutora Aônio? Tem a endodontia, que cuida do canal do dente, a periodontia, que trata a gengiva, a ortodontia, que faz o alinhamento, a implantodontia, a prótese e a estética. O que que a gente tem, então, à disposição para reabilitação oral? Hoje nós temos diversos modos, né, de fazer essa reabilitação. Agora, só essa parte do corpo no envelhecimento, a única coisa que sobe, Mauro, é a gengiva do maxilar superior, que ela retrai e vai para cima. O resto cai tudo. Mas com relação ao desgaste dos dentes, o paciente tem que passar por uma avaliação inicial com o profissional cirurgião dentista, que ele vai coletar os dados para poder fazer um planejamento correto para esse paciente, para devolver para ele a função mastigatória, a fonética e a estética do sorriso. E essa reabilitação ela envolve também você devolver dimensão vertical da face correta também, devolver para ele uma dimensão. Porque quando acontece o desgaste dos dentes, que o paciente, com o passar do tempo, esses dentes vão atritando, desgastando. Se o paciente for um bruxista, onde tiver apertamento dental, a força muscular muito grande, esses dentes desgastam mais rápido. E quando esses dentes desgastam, a dimensão vertical da face diminui, mudando a estética facial do paciente. E o paciente, quando passa numa consulta inicial, é feita essa avaliação, colher dados para ver o que deve ser feito para devolver para ele a função mastigatória, a dimensão vertical correta da face, da oclusão, a fonética, e fazer essa coleta com exames intrabucais, radiológicos, fazer modelos de estudo, medir a parte facial, o terço facial inferior, se está correto ou não, e obtendo esses dados, modelo de estudo, o profissional vai fazer um planejamento. Esse planejamento varia de paciente para paciente, para devolver para ele a função, a periodontia, tratamento de canal, implante. Se o paciente não tiver tecido ósseo, planejamento para fazer um enxerto ósseo, para dar quantidade suficiente óssea, para poder fazer um implante, para poder fazer uma prótese sobre esse implante, que o implante dentário
ele não deixa de ser uma prótese de raiz. O paciente perde a raiz do dente e é colocado um parafuso de titânio, um implante de titânio, que ele faz, às vezes, da raiz do dente para, em cima dessa raiz, fazer a prótese. Não necessariamente você precisa do implante para fazer um dente. Na parte da mandíbula maxilar inferior, você com 4 implantes, você já consegue fazer uma prótese total. E na parte superior, de 6 implantes, você consegue devolver para ele também uma reabilitação de uma prótese total sobre implantes, devolvendo para ele uma prótese sobre implantes 95%, 98% de eficácia mastigatória. Então, cada caso é um caso que deve ser estudado à parte e feito esse planejamento. O custo hoje da odontologia aqui no Brasil, apesar de ser um país e a população, grande parte da população carente, mas com as empresas nacionais e fabricantes nacionais, ficou bem acessível para a população em geral, Mauro. Eu destaquei aqui a questão do desgaste natural dos dentes, né? Que vai ocorrendo ao longo da vida, e aí a gente vai perceber esse desgaste mais adiante ali na faixa já da terceira idade. Agora, esse desgaste, o desgaste não é só natural, né? Tratamentos que foram feitos com métodos tradicionais, mais antigos, que não foram bem feitos, também levam a esses problemas, e aí é nesse momento que há a necessidade da correção, né, doutora Oni? É a correção. E hoje, esse desgaste, para a gente diminuir esse desgaste, temos o tratamento com a toxina botulínica funcional. Porque você vai para a academia treinar, a gente fica forte, né? Fazer treino. E a gente tem um exercício que a gente faz que é diário, na hora da alimentação, na mastigação. A gente está mastigando, está desenvolvendo esses músculos mastigatórios. Eles vão tendo uma hipertrofia. E ajuda a toxina botulínica a diminuir essa hipertrofia desses músculos mastigatórios, para diminuir o apertamento dental, diminuir o bruxismo, tem pacientes bruxistas. E a gente tem também tratamentos com placas interoclusais para evitar o atrito de um dente com o outro durante o sono. Então, existem diversos tratamentos para a gente poder evitar isso. E no caso do paciente já ter feito esse desgaste, a gente tem tratamentos com coroas, com próteses, coroas totais, dependendo do caso, com restaurações parciais também nos dentes para devolver altura, as lentes de contato, as facetas, a gente consegue devolver ao dente o tamanho natural, né? Qual o tempo médio de tratamento de uma reabilitação oral? Isso vai depender do tamanho do desgaste? O tamanho correto O tempo, do... de tratamento de reabilitação oral, o tempo de Cada, tratamento, vai depender do tamanho do desgaste? cada caso, Mauro, é um caso. Eu tenho casos aqui que às vezes é um ano para poder devolver para o paciente a função total, a reabilitação total. Casos que envolvem enxerto ósseo, que você precisa fazer implante depois. Então, a gente tem um tempo para isso. Em cima de um enxerto ósseo, você não pode colocar um implante logo de cara, porque ainda não se formou osso. Esse osso tem que o enxerto tem que virar o osso do paciente. E isso tem um tempo de 6 a 8 meses, e cada caso é um caso. Tem casos que a gente consegue, se o paciente é totalmente dentado, e em um mês a gente devolve a função para o paciente, rapidinho, se for só prótese. A partir do momento que envolve uma cirurgia, aí cada caso é um caso e precisa ser estudado separadamente. Vamos às perguntas da audiência, uma para cada um de vocês. Eu vou pedir brevidade aqui nas respostas para a gente conseguir chegar no final. Doutora Oni, está com a palavra. Vamos lá, doutora Oni. O Leonardo quer saber o seguinte: com a expansão do flúor na água servida à população, se houve uma melhora na saúde dental do brasileiro. Essa questão do flúor já é uma situação bem consolidada, bem antiga, né? Consolidada, e foi uma bênção para os brasileiros, né? Que antigamente a gente era o país do campeões mundiais dos desdentados, né? E na década de 70 foi adicionado o flúor na rede de abastecimento, que melhorou muito a saúde bucal da população. Basta só ter um pouquinho de vontade de fazer uma boa higiene oral, que a pessoa vai ter uma boa saúde bucal, graças
a fluoretação das águas. Doutora Alessandra, quem está com a gente também é o Jaime, sempre participando. Valeu, Jaime. Ele quer saber de você como o odontólogo pode detectar um possível câncer bucal. Oi, Jaime, boa tarde. Então, uma pergunta muito importante, vale a pena ressaltar, Mauro, também, como o doutor disse, do novembro azul, né, de câncer, nós temos o novembro vermelho também, que é o câncer bucal, que foi agora embutido no novembro, porque acontece mais o câncer bucal em homens, devido a fumo, aqueles homens que usam cachimbo, que esquenta a boca. Então, o câncer bucal, Jaime, a gente consegue detectar na presença de um profissional. Então, tem manchas na boca, tem feridas que ficam no lábio, que não somem, que a gente não pode confundir uma afta com uma ferida, por isso precisa de um profissional. Então, o dentista ele tem essa habilidade, sim, de detectar um câncer, e tem que ser, sempre tem que ser preventivo. Tudo que você detectou antes tem maior chance de cura. Então, o dentista ele tem essa formação para detectar o câncer de boca e é tudo multidisciplinar. Detectou alguma coisa, encaminha para o médico, encaminha para a pessoa certa, porque quem cuida do câncer bucal normalmente é o cabeça e pescoço, né, que faz essa cirurgia. Então, tem como a gente detectar o câncer de boca, sim. Doutor Kleber Duarte, a Tatiana pergunta se tem algum tipo de AVC silencioso e que não deixa sequelas. Ela deve estar no seguinte raciocínio: coisas que vão acontecendo ao longo da vida que as pessoas nem percebem, né? Passam ali por Isso. entupimentos de artérias, enfim, que acontece, passa e não deixa sequela nenhuma. O sintoma do AVC está relacionado a dois grandes fatores, didaticamente, ao tamanho do AVC e à área do cérebro que está cometido. Por exemplo, às vezes uma artéria pequenininha, mas que nutre a área da fala, a pessoa já altera a fala. Mas pequenos AVCs são bastante comum e provavelmente 40% da população o tem. Claro, fatores de prevenção são os mesmos, né? Mas isso é comum, sim. Isso é comum. E às vezes, quando aparece um outro, depois da pessoa ter tido dezenas de pequenos AVCs, soma-se essas lesões e acaba aparecendo algum sintoma. Mas é muito comum, sim. Doutor Maurício, a pergunta da Cecília para você. Negros e brancos têm uma incidência de câncer de próstata semelhante ou diferente? É diferente. Os afrodescendentes têm uma maior incidência de câncer de próstata. Já foi estudado nos Estados Unidos, né? Eles têm uma população negra que foi bem estudada e comprovadamente os negros têm uma chance maior de ter câncer de próstata. Qual a Não razão disso, sabemos por quê. Não sabemos porque é a carga genética, algum gene que a gente ainda não sabe qual é. Sim. Bom, gente, caminhando aqui para o encerramento do programa Gente que Fala, vamos às despedidas de cada um. Doutor Maurício está com a palavra, sua despedida e seus canais, por gentileza, doutor Maurício. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com você, Mauro, com os nossos colegas aqui da saúde. E meu Instagram, Dr. Maurício Uro. Mensagem para 2025, doutor Maurício. 2025, que a gente tenha paz no mundo, né? Porque o negócio está feio, né? Cada hora rompe guerra de um lado, do outro, agora na Síria. E ó, o pessoal lá tá sofrendo muito, né? Então isso tem que melhorar. Doutora Alessandra, sua despedida, seus canais, mensagem para 2025. Um prazer sempre estar aqui, pelo convite novamente. Agradeço, o meu Instagram é DRA, de doutora.aleudani, eu atendo no Tatuapé. E, assim, para 2025, eu desejo que todo mundo tenha longevidade, que a gente cuide da saúde mental, da boca, do corpo, para que tenhamos uma longevidade esses anos todos para frente. Doutor Kleber Duarte, sua despedida, seus canais, mensagem para 2025. Tá bom. Muito obrigado pela participação. Sempre é bom escutar, ouvir e aprender muito com os colegas que aqui estão. Lá o Dr. Kleber Duarte, né? do- Nos canais de rede social. Para 25, que a gente consiga ter aquela expressão de paz que está em hebraico, que significa não somente ausência de conflito, mas presença de plenitude.
tomara que 25 nos traga isso. Doutora Oni, sua despedida, seus canais, mensagem para o ano que vem. No Instagram, dr_Aoni Vieira, o site aonivieira.com.br, e eu desejo um 2025 repleto de sorrisos, alegrias para todos nós e muita saúde. Muito obrigado, gente, pelas participações, o agradecimento aqui em nome de toda a nossa equipe, um abraço a cada um de vocês, sempre colaborando aqui com o programa Gente que Fala. Doutora Alessandra Oldani, cirurgiã dentista, palestrante, especialista em cirurgia oral, ortopedia dos maxilares, harmonização orofacial e implantodontia. Doutor Maurício José Bruschini Rodrigues Neto, médico urologista, chefe de equipe do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutora Oni Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante. E doutor Kleber Duarte, médico neurocirurgião, coordenador do Serviço de Neurocirurgia para a Saúde Suplementar e Neurocirurgia em Dor do Hospital das Clínicas de São Paulo. Programa Gente que Fala quer revê-los em breve e a gente encerra por aqui. Sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. Do outro lado, você, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença, sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365 e pelos demais canais de transmissão. A gente se vê amanhã, então. Até lá e um abraço a todos. Tchau, tchau.